Olá a todos, estamos novamente hoje no último estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. Você está no canal Clamando no Deserto. Nós também estamos no WhatsApp, Telegram, Spotify e também com o blog clamandonodeserto.com.br. Esteja convidado para participar conosco, espero que seja um bom estudo. Hoje nós vamos falar sobre o estudo número 27 do Ouvindo a Voz de Deus. E, posteriormente, nós vamos para uma nova série de estudos. Inclusive, nós vamos aproveitar para essa nova série um estudo que nós colocamos aqui, que é o estudo complementar número 1. Depois nós faremos o complementar número 2. E, posteriormente, nós vamos falar sobre Kainos e Neos, que seria o uso do termo novo naquilo que nós conhecemos como Novo Testamento. Esteja conosco, eu vou convidá-lo para participar de uma oração. Deixa eu só colocar o vídeo correto aqui, que não é esse. E ele não está... Aí, agora sim. Vamos orar conosco? Obrigado, Senhor, por mais um momento que estamos na Tua presença. Abençoe esse estudo, que tudo que fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Venha nos fortalecer e nos purificar, nos dando a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Então, estudo número 27, Ouvindo a Voz de Deus. Relembrando o último estudo, a vida no Espírito, Jesus prometeu que nos daria outro Consolador, Auxiliador. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecoste. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Então, ali, no dia do Pentecoste, onde ocorreu o dom de línguas, por exemplo, Atos 2, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso foi o que Jesus falou: do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. Um ministério para todos. Todo crente que é batizado torna-se ministro de Deus. 1 Pedro 2, 9. Então vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Que nos diz: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas de quem? De Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, anunciarmos essa transformação que Deus pode fazer na vida de todo aquele que se entrega a Ele. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, primeiro ponto, ele se torna um ministro de Deus para anunciar as boas novas. O sacerdócio é universal. Todos os membros da igreja são sacerdotes em Deus, são representantes de Deus nesse mundo e precisam fazer tomar frente em algumas coisas que Deus requer, como a pregação da saúde, a pregação da vestimenta, a pregação da mudança de comportamento, que são consequências de uma vida com Deus. E a mudança no cristão, a Bíblia sempre coloca como algo necessário, não algo opcional, optativo. Não, ela sempre coloca como algo necessário, é algo que Deus requer. Ele fala: eu dou o poder, dou as condições, não tem por que o cristão alegar que não consegue. É claro que nós estamos falando da perfeição absoluta, perfeição plena, estamos falando da luta contra o pecado. Deus nos concede dons para que desenvolvamos nosso ministério. Então, basicamente, o trabalho de Deus
Ele é dividido, ele é uno, mas ele tem pessoas com capacidades distintas que vão atuar em situações distintas. Uns cantando, outros pregando, ensinando, auxiliando na organização da igreja, da congregação, auxiliando no treinamento para visitações, etc. Então, Deus concede dons, habilidades que são usadas e desenvolvidas e aperfeiçoadas no dia a dia para o trabalho de Deus e para o nosso uso também no dia a dia, para nosso desenvolvimento. A receita do amadurecimento espiritual é a seguinte: estudar a Bíblia, orar e testemunhar diariamente. Porque, imagine, se você estuda a Bíblia, mas não ora, então você não está buscando o poder de Deus da forma completa, adequada. Se você estuda a Bíblia, mas não testemunha, está retido só para você. E não é isso que a Bíblia requer. Não é isso que Deus requer. Não é isso que Ele determina. Se você ora e testemunha, mas não estuda a Bíblia, você vai basicamente testemunhar, eu e você vamos testemunhar da nossa cabeça, daquilo que achamos que é correto, e não testemunhar da palavra de Deus, do caráter de Deus revelado na sua palavra. Então, é preciso que seja algo completo. Então, o amadurecimento espiritual, ele precisa do estudo da Bíblia, da oração, do testemunho, e isso envolve o processo da conversão. Esse testemunho ele tem que estar acompanhado do processo de conversão. Porque se você estuda e ora e apenas testemunha teoricamente, você não tem mudança de vida, então acaba sendo um desserviço, acaba sendo um prejuízo para o Evangelho. Todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário, ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso o desejo de salvar alguém. E eu não digo nem só a questão do desejo, mas o dever de auxiliar na salvação das pessoas, ainda que elas não venham ainda que elas venham a recusar esse serviço. Então nós temos o dever de auxiliar, assim como nós fomos auxiliados, a auxiliar a outros, para que eles possam ter ao menos a oportunidade de, ouvindo, decidir o que vão fazer. O Espírito Santo capacita todo crente a fim de que, segundo os dons recebidos, possa cumprir sua parte no projeto missionário de Deus. Então, o Espírito Santo ele vai auxiliando para que a igreja, em conjunto, possa usar das suas melhores ferramentas e as pessoas, usando os seus dons da melhor forma possível, auxiliar na pregação e desenvolvimento do Evangelho, da visitação, do auxílio aos necessitados, etc. O que, de acordo com a afirmação de Jesus, devemos ser? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então ele fala duas coisas. Primeira, se nós nos tornamos neutros no sentido do descaso, de não pregarmos o evangelho, não vivermos conforme Cristo diz, então nós não somos cristãos. Então, nós não estaremos sendo o sal. E aí ele fala, para que presta uma pessoa que diz servir a Deus e não serve? Aí ele fala, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, é lógico que eu estou fazendo uma analogia aqui, mas ele basicamente está dizendo isso. Olha, qual é a sua utilidade como cristão? A sua vida é um testemunho? Você, eu não sei pregar. Mas nada impede de você entregar um livro, de você dizer que Jesus ama a pessoa. Então, todos nós temos que exercer alguma influência. Auxiliar as pessoas para que elas possam ter a oportunidade de ouvir. Aquilo para que Deus estabelece na sua palavra, nós não queremos fazer, e muitas vezes usamos como justificativo não podemos, quando na verdade nós não queremos nos desenvolver, e muitas vezes, e aí nós estaremos como sal que se torna insípido, que está ali, mas acaba exercendo uma influência para o mal, né? Porque você não fazer o bem, não exercer a influência para o bem, não pregar o evangelho, acaba sendo uma pessoa ali que, se as pessoas souberem que eu sou um cristão, mas eu não faço nada, então eu vou acabar sendo um mau testemunho para Deus. E nós somos a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então ele deixa claro que ele nos capacita
para iluminarmos o mundo, para auxiliarmos o mundo com a pregação do Evangelho. Então nós temos que ter, nós precisamos ter esse foco. Nós precisamos fazer diferença e nós precisamos estar em evidência no bom sentido da palavra. Em evidência no sentido de pregar o Evangelho. A nossa pregação do Evangelho deve ser algo evidente, não é algo que fique escondido. As pessoas precisam saber quem nós somos, o que nós pregamos, isso deve estar bem definido na nossa vida. Então, somos sal da terra e luz do mundo. Quando é que o crente se torna a luz do mundo? Então, Atos, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, lembrando que ele havia dito para os discípulos: primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, basicamente, ele faz do mais restrito para o mais amplo e, ao mesmo tempo, ele relembra os discípulos. Primeiro começa com as ovelhas perdidas e aí elas vão auxiliar, né, esse desenvolvimento. Né? Aqueles que se converteram, obviamente, auxiliaram para que se pregasse aos confins da terra, claro que com o poder de Deus atuando também. Por isso ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ele fala, quando vocês receberem esse poder, que já estavam recebendo ali também, aí vocês vão ser testemunhas ainda melhores do trabalho que Deus faz na vida de cada um. Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, testemunhas de Deus. Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Mas o fruto do Espírito é amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, basicamente, o amor, ele é o que vai desenvolver tudo isso, né? A alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, basicamente, poderíamos dizer assim: o amor nos ajuda a ter domínio próprio e o domínio próprio nos ajuda a encontrar a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, em meio a todas as conturbações, todos os problemas que vierem nos afligir no dia a dia. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então ele diz: qual quando algo é dado, quando um dom é dado, ele tem um proveito. Se você olhar para todos os dons, inclusive existe um grande questionamento a respeito do dom de línguas. O dom de línguas era só para ser um sinal. Se você olhar, não existe nenhum dom na Bíblia que era usado apenas para ser um sinal. Ele tinha um proveito, ele tinha uma utilidade prática. Né? O dom do ensino, quando ele fala o dom de profetizar, né, que é edificar, você auxiliar, redarguir, corrigir. Então ele fala da utilidade dos dons, né, o desenvolvimento da fé e assim sucessivamente. Porque a um é dada mediante Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e ele vai citando algumas das coisas que o Espírito Santo pode fazer na vida de um cristão, de um servo de Deus. A outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas. Então veja que tudo aqui é colocado no contexto utilitário e não apenas como uma manifestação para os de fora. Alguém poderia dizer: mas e a variedade de línguas? Ora, mas para isso nós já teríamos a cura, que mais do que um sinal para os de dentro e para os de fora, seria algo ali que evidente, as pessoas estariam curadas. Então, qual é a utilidade do dom de cura? É apenas ser um símbolo para as pessoas de fora? Não. Ele é também o quê? Auxiliar aquele que está doente. E a variedade de línguas é auxiliar na pregação do Evangelho aqueles de outras línguas. Então,
quando ocorre isso no Pentecoste, e isso é desenvolvido principalmente no momento em que a igreja está ali se desenvolvendo e precisa pregar em outras línguas em outros lugares. Então, nós vemos aí que existe uma utilidade para os dons. Então, quando nós recusamos um dom, quando nós deixamos de usar, nós estamos atentando, nós estamos indo contra a nossa utilidade como cristãos. E qual é a sua utilidade? Qual é a minha utilidade? Diversas. Nós podemos auxiliar alguém que está passando necessidade física, mental, espiritual. Nós podemos, por exemplo, numa congregação, numa igreja, auxiliar na limpeza, auxiliar na organização, auxiliar na visitação das pessoas. Ah, mas eu não consigo falar por enquanto. Vai lá, acompanha o irmão. O simples fato de você estar ali demonstrando atenção à pessoa já é de grande ajuda. Então, existem várias formas de auxiliar, de ser útil para o Evangelho de Deus. O que nós não podemos é usar uma suposta introspecção, uma suposta timidez, ou uma timidez verdadeira, que nós não fazemos nada para mudar, e ficarmos presos. Né? Então, nós podemos ajudar, inclusive, sem estar em evidência. Né? O próprio Jesus falou, e o Pai que te vem em secreto te recompensará. Mas o testemunho, nosso testemunho de vida, envolve mostrar para as pessoas que nós somos cristãos, que nós temos uma regra, um conjunto de normas de fé que nós seguimos, que acreditamos ser o melhor, e isso faz parte da nossa função como missionários. A outra capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então ele fala, ele dá vários dons, várias capacidades, mas um só Espírito que realiza todas essas coisas e as distribui como lhe apraz. Qual é a dádiva do Espírito Santo? Fruto e dons espirituais. Quais são os dons de capacitação na igreja e qual o seu objetivo? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas. Isso é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, mas todo cristão é basicamente um evangelista. Ele é um cristão, ele é um evangelista. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então ele fala, ele criou como uma grande engrenagem ali, todos trabalhando em conjunto. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Objetivo, aperfeiçoamento dos santos, ou seja, todos trabalhando para se aperfeiçoar uns aos outros. Assim mesmo, e uns aos outros através do poder de Deus, para o desempenho de seus serviços e edificação do corpo de Cristo. Assinale o dom que Deus considera mais importante de acordo com 1 Coríntios 13, de 1 a 3 e 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então ele coloca até situações controversas, né? Por que você entregaria o corpo para ser queimado se por outro motivo que não seja o amor a alguém, ao interesse de proteger alguém? Como é que uma pessoa vai desenvolver uma fé a ponto de transportar montes sem ter o amor no coração? Então, ele até coloca coisas aparentemente controversas para mostrar que, ainda que houvesse essa possibilidade, sem o amor, nada disso terá proveito, por mais grandioso que seja. Então, o dom do amor é o mais importante. O que Deus espera de mim quando descubro meus dons?
Não te faças negligente para com o dom. Aqui ele está falando para Timóteo, mas obviamente não é só para Timóteo, é para todos nós. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Então, basicamente, nós podemos aplicar o quê? Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, Deus concede dons a todos nós e não podemos ser negligentes com relação a essas habilidades que Deus nos concede para o trabalho. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. O que a Bíblia diz que somos após o batismo? Vós, porém, nós já lemos, né? Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos chamados para ser ativos na igreja, para atuarmos na igreja, tanto na igreja como em casa, como no serviço. Então, nós somos chamados para sermos proativos nas nossas atitudes cristãs. Então, membros passivos da igreja? Não. Tornamos-nos ministros ou sacerdotes de Deus. Qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Ide, no caso, indo, né, ou seja, no seu dia a dia, indo em tudo que você for fazer, estando em atuação no trabalho evangelístico, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele deixa claro. Então nós precisamos fazer discípulos, ou seja, sermos bons testemunhos e auxiliar as pessoas para que elas tenham a oportunidade de se decidir a aceitar a Jesus. Então elas precisam saber quem é Jesus, o que ele fez, por que ele fez, e o que ele espera de nós. Precisa do básico de informação para ela saber o que é isso. E aí ela se batiza e, a partir daí, ela prossegue no seu aprendizado, no processo de ensino-aprendizagem, ou ensino-aprendizado, para o desenvolvimento, tanto teórico como prático, do cristianismo. Então ela aprende o que fazer, como fazer, e aí, vendo o nosso testemunho, o testemunho de outros, ela vai, será, né, incentivada, vendo que é possível servir a Deus. Então, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Então, o processo de aprendizado nosso é muito importante, porque como nós vamos ensinar algo se nós não soubermos? Né? Então, para não cairmos no erro de desenvolvermos um cristianismo à nossa maneira, conforme as nossas palavras, precisamos estudar cada vez mais para transmitir algo que esteja alinhado, ou pelo menos próximo de um alinhamento à palavra, o mais alinhado possível. Para crescer espiritualmente, todo crente deve estudar diariamente a Bíblia, orar e trabalhar para levar pessoas a Cristo, seja pela oração intercessora, testemunho pessoal ou ensino da Bíblia. Tal experiência não é mera opção, e não é mesmo. Aliás, quando se aceita Jesus, é uma determinação que nós nos entreguemos a Deus para que Ele mude a nossa vida. É condição para recebermos o batismo do Espírito Santo essencial à nossa caminhada rumo ao céu. Ou fazemos essas coisas ou morremos espiritualmente. E temos muitas pessoas aí, aparentemente reluzentes, mas que, quando você vai na Bíblia, vê que muitas vezes não tem conteúdo. Isso é bastante complicado. Né? Um mundo que valoriza muitas vezes mais no entretenimento. Né? Isso eu falo por mim e por todos nós, do que muitas vezes o próprio aprendizado e desenvolvimento. Recapitulação. Jesus afirmou que devemos ser o sal da terra, aí a luz do mundo. Torno-me luz do mundo quando tenho comunhão diária com Deus, o poder do Espírito Santo em minha vida. Todos que aceitam a Cristo recebem dons e ministérios. Há na igreja vários dons de capacitação. O dom mais importante para Deus é o amor. Quando descubro meus dons, Deus espera de mim fidelidade no uso deles.
Após o batismo, nos tornamos ministros. Aliás, após o batismo, não, após a aceitação de Jesus como Salvador, nós basicamente já somos ministros, administradores de Deus. E o batismo vem confirmar isso, né? É a ordenação do crente ao ministério. Jesus nos confiou a missão de pregar o Evangelho. Então, nós somos sal, devemos fazer diferença. Somos a luz, não devemos ficar escondidos, devemos deixar claro que somos, porque somos e como Deus pode transformar a nossa vida. A comunhão diária com Deus, ela vai se refletir na minha vida, então eu vou ser um refletor, vamos dizer assim, de Deus na minha vida. Todos que aceitam recebem dons e ministérios, com certeza, né? Isso, principalmente o dom de evangelizar, que é um dom universal, que Deus concede a todos, em níveis diferentes, mas concede a todos. Há na igreja vários dons de capacitação, o dom mais importante é o amor, ou seja, é aquilo que vai fazer com que nós realmente nos desenvolvamos em todos os outros aspectos da maneira que Deus quer, sem segundas intenções, sem nos deixar alimentar o ego e coisas desse tipo. Compromisso de fé. Quero ser um membro ativo na igreja. Quero usar meus dons e glorificar a Deus e aceito a missão de Jesus e estou disposto a pregar o Evangelho. Isso é muito importante. Ser um membro ativo é estar disposto a ajudar no que for possível. Para isso, nós vamos usar os dons e, lembrando que quando usarmos nossos dons, devemos glorificar a Deus. Então, esse negócio de, vou usar meu dom e vou aproveitar a fama, isso não é bíblico, não é? Aceito a missão de Jesus e estou disposto a pregar o Evangelho, né? Muitos dizem isso, e eu espero que nós sejamos daqueles que não apenas dizem, mas que praticam. Que não sejamos apenas cristãos de palavra, mas de fato e de verdade. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha sido proveitoso. Vamos dar início a uma nova série. Espero que você possa nos acompanhar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Esteja conosco. Muito obrigado por terminarmos mais um estudo com a sua capacitação. Esteja conosco, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Uma feliz semana.